Olá! Já parou para pensar como um aplicativo de campanha política sai do projeto e vai de fato para a batalha? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, no roteiro prático de execução técnica. Vamos ver o passo a passo que transforma um plano em uma ferramenta de campo pronta para funcionar no calor de uma eleição. E tá aqui a ferramenta, pensa nisso como o QG digital, o verdadeiro centro nervoso de toda a campanha. É por aqui que tudo se organiza, desde a mobilização dos eleitores na rua até a comunicação da equipe interna. Tudo passa por aí. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que se coloca um sistema tão complexo para rodar, no meio da loucura que é uma campanha, sem que tudo vire um caos? Bom, a resposta é um plano de implementação absurdamente detalhado. E é justamente esse plano que a gente vai desvendar agora. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo a arquitetura, depois passa para a configuração inicial, aí vamos para a rua com a equipe de campo, falamos de engajamento e, por fim, como tudo isso vira decisão estratégica. Ok, primeiro passo. Antes de sair construindo qualquer coisa, a gente precisa entender a planta do projeto, certo? É exatamente isso que vamos ver aqui. Quais são os componentes, as peças que formam esse sistema? Então, o sistema é dividido em 18 módulos. Uma forma fácil de entender é pensar em cada módulo como um departamento do comitê de campanha. Tem o de segurança, o de pesquisas, o que cuida da rede de apoiadores. O mais importante é que todos eles conversam entre si, fazendo a campanha operar como uma coisa só, um organismo vivo, e não um monte de setores isolados. E aqui tem um detalhe genial: o controle de acesso. O sistema usa perfis que funcionam como crachás com níveis de acesso diferentes. O gerente da campanha, claro, tem a chave mestra. Já um voluntário de campo só acessa o que é essencial para o trabalho dele. Isso não só protege os dados mais sensíveis, como também deixa a operação muito mais ágil. Ninguém fica perdido com um monte de informação que não precisa ver. Certo? Com a planta na mão, é hora de começar a fundação. Essa fase é toda sobre garantir que a base seja sólida. É hora de verificar a infraestrutura e, principalmente, de blindar o sistema. Isso aqui é o que a gente chama de fase zero. É tipo um checklist de pré-voo de um avião. Antes de qualquer dado real entrar no sistema, é preciso ter certeza absoluta de que o motor está rodando, que as portas de acesso estão funcionando e, claro, que a conexão é 100% segura. Se qualquer coisinha que der errado, a missão é abortada até o problema ser resolvido. Simples assim. Aí a gente entra na fase 1, que é toda sobre segurança e pessoas. Afinal, a melhor ferramenta do mundo não serve para nada se não for segura, né? Então, o primeiro passo, blindar o sistema trocando todas as senhas que vêm de fábrica. Depois, criar os acessos para a equipe real e aí sim começar a inserir os dados básicos, como o candidato e os partidos. E olha, essa analogia é perfeita para explicar a importância disso. Pode parecer um passo simples, meio bobo até, mas é literalmente a primeira barreira de proteção para toda estratégia de campanha que vai estar ali dentro. Com o quartel-general seguro, chegou a hora de ir para a rua. É nesta fase que a tecnologia finalmente sai do servidor e vai parar na mão de quem está no dia a dia da campanha, a equipe de campo. E as metas aqui são bem diretas. Primeiro, entregar o aplicativo para a equipe. Geralmente isso é feito através de um arquivo APK, que é basicamente um instalador do app para Android. Segundo, começar a coletar dados na rua com as pesquisas. E terceiro, ligar o painel de monitoramento para ver em tempo real o que está acontecendo no campo. Mas antes de soltar todo mundo na rua, tem mais um checklist. Esse aqui é para validar se o app está funcionando como deveria. Cada item testa uma função crítica. O login com GPS funciona? A foto com geolocalização está subindo? A sincronização de dados offline está ok? É o último teste de estresse antes da operação começar para valer. Muito bem, agora entramos na fase 3. A operação já está rodando e o foco muda para expandir. A ideia aqui é usar as funcionalidades mais avançadas do app para transformar simples apoiadores em uma rede de ativistas super engajada. Para isso, o sistema conta com um verdadeiro arsenal de ferramentas. Tem desde um banco de dados de apoiadores e gamificação para incentivar a galera a participar mais, até um programa de indicação, o amigo do amigo, para fazer a rede crescer sozinha. O objetivo é, claro, transformar aquele interesse passivo das pessoas em ação concreta. Para ver como isso funciona na prática, olha esse exemplo, o teste do geofencing. Quando um membro da equipe chega no local de um comício, o aplicativo percebe a proximidade e, pronto, faz o check-in automático. Isso mostra o poder do sistema em automatizar e registrar com precisão o que acontece no mundo real, sem depender de anotações manuais.
É claro que nem tudo são flores. A gente está falando do mundo real, e no mundo real as coisas quebram. Então, mesmo o plano mais perfeito precisa de um plano B. O que acontece quando um problema aparece no meio do caminho? A resposta está aqui. Um plano de execução de verdade tem um guia de sobrevivência, um manual de o que fazer quando. Se a API não responde, a API, lembrando, é a ponte entre o celular e o servidor, existe um comando para diagnosticar e outro para resolver. O login está falhando por um erro de CORS. Isso é uma trava de segurança. O guia mostra como ajustar. Ter isso preparado mostra o nível de planejamento que pensa até no inesperado. E agora a gente chega na parte final, que é o grande resultado de todo esse trabalho. É aqui que a gente entende como essa montanha de dados coletados se transforma em inteligência de verdade, em decisões que podem mudar o rumo da campanha. E essa transformação começa com a matéria-prima. O sistema não parte do zero. Ele é alimentado com um volume gigantesco de dados públicos, que servem como a fundação para qualquer análise estratégica que venha depois. O sistema basicamente bebe de fontes como o TSE para entender o perfil de quem vota e do IBGE para ter todo o contexto socioeconômico. Cruzando essas informações, já se começa a ter uma imagem muito, mas muito rica do cenário eleitoral. E aí acontece a mágica. Todos esses dados brutos são processados para criar a ferramenta talvez mais poderosa que uma campanha pode ter: a capacidade de entender o eleitorado com precisão científica. É aqui que entra o tal do plano amostral. Com os dados do TSE, o sistema consegue fatiar a população por bairro, idade, gênero e, com base nisso, ele define metas para os pesquisadores. O resultado? As pesquisas de campo deixam de ser um chute e passam a ser um retrato fiel do eleitorado como um todo. E para fechar, fica essa reflexão. Todo esse processo, cada passo desse roteiro técnico, desde trocar uma senha até criar um plano amostral, tudo isso serve a um propósito maior. É o que permite que uma campanha pare de só reagir ao que acontece e comece a prever tendências e, quem sabe, até a moldar o resultado.